Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida em mais esse dia, amém? Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, e a palavra do Senhor diz assim: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Queridos, quando o ministério de Jesus começou, eu acredito que muitos ficaram impressionados com os milagres, impressionados com tantas curas, com tanta manifestação do poder de Deus. E, obviamente, muitos discípulos passaram a seguir Jesus. Muitos homens passaram a seguir Jesus. Aonde Jesus ia, estavam lá aqueles homens que determinaram começar uma caminhada com Ele. O início da caminhada é maravilhoso, né? Ver tudo aquilo com Jesus, cada dia estar num lugar, que ministério lindo, que poder de Deus, né? Acompanhava o ministério de Jesus. Mas os ensinamentos de Jesus, eles começaram a ficar um pouco mais apertados e começaram a mexer em alguns lugares na vida daqueles homens e que eles não queriam que mexesse. E aí no versículo 66, a palavra de Deus diz que chega um determinado tempo da caminhada daqueles discípulos e a palavra de Deus diz que eles voltam atrás e eles deixam de seguir Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã que o início é maravilhoso. Muitas coisas que começamos é maravilhoso. Um casamento novo, um namoro novo, um noivado, um trabalho, um negócio, um relacionamento, uma amizade. No início é tudo lindo, é tudo maravilhoso, uma família, o primeiro filho, tudo é legal, tudo é lindo. Eu não quero outra vida, aqui está perfeito. Porém, querido, nós precisamos nos preparar para o meio do processo. Porque também existem pessoas que ficam ansiosas com o fim de algumas coisas. O fim de um tratamento, o fim de uma situação difícil. Eu quero logo que isso aqui chegue ao fim, esse problema. Às vezes é tão pesado, né? Às vezes é tão difícil. E às vezes a gente fica focado ali no início e no fim. E nos esquecemos do meio. Nos esquecemos do processo. Nos esquecemos que o meio de todas as coisas é o que vai definir para onde nós queremos estar, para onde nós queremos ir. Se no meio da caminhada, como aqueles discípulos, eu desistir, eu vou voltar atrás. Ou eu posso terminar uma corrida, eu posso terminar a minha carreira, como Paulo diz, né? Eu guardei a fé, eu fui até o fim com a fé. Ele foi até o fim, ele completou. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que homens começaram bem, mas que no meio do caminho pararam e voltaram atrás. Jesus pergunta para os outros 12 que ficaram, e vocês também não vão embora, não? E aí Pedro diz, para onde nós iremos, Jesus? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu quero dizer para você que nós precisamos ficar muito alertas e atentos ao meio de todas as coisas, no processo. Porque dentro desse processo vão existir palavras, vão existir situações que vão querer nos desanimar. No meio vai haver cansaço, desgaste, que vão querer nos fazer olhar para trás. Quantas situações você já não está enfrentando agora, que você já está dizendo, como eu gostaria de desistir, como eu gostaria de começar tudo de novo de outra forma. E às vezes é essa
a nossa natureza, nosso impulso, né? Não, esse casamento não dá certo, então eu vou começar um outro. Vou começar de novo, porque o começo é maravilhoso, o início é ótimo, mas vai chegar no meio de novo, de um outro relacionamento. Então, o que nós precisamos fazer para não desistirmos no meio do caminho? É reconhecer o que Pedro reconheceu. Senhor, para onde eu poderei ir? Só o Senhor tem as palavras que trazem vida e vida eterna. Queridos, palavras poderosas, palavras transformadoras, palavras curadoras e palavras que nos dão destino. Então nós precisamos entender que toda a nossa caminhada vai depender de buscarmos a palavra certa. Então, Jesus está aqui com uma proposta para os discípulos. Vocês vão querer, no meio da caminhada, voltar, né? Ou vocês vão querer ir até o fim comigo? Porque aqueles discípulos, eles verdadeiramente pagaram um grande preço por continuar a caminhada com Jesus. Muitos morreram, muitos apanharam, muitos foram presos, açoites e muitas dificuldades vieram, mas alcançaram o propósito de Deus, que foi, venceu ali a luta, venceu as dificuldades, mas foram totalmente conduzidos pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Quando Jesus morre e vai aos céus, ele ressuscita, passa aquele período na terra e ele sobe aos céus. O Espírito Santo passa o período, ele vem, permanece, né? Até hoje está conosco, aleluia. E ele que nos guia a toda a verdade. Ele nos guia, o Espírito da promessa, ele que vai te guiar pelos passos certos que você tem que ser conduzido na tua vida. Você precisa dar na tua vida. O que eu vou fazer amanhã? O Espírito Santo vai nos guiar. Como que eu devo fazer nessa situação? O Espírito Santo vai nos conduzir. Chame por Ele, clame por Ele, dependa dEle. Nós precisamos entender isso, queridos, senão nós vamos ignorar o processo. E nesse dia chamado hoje, existem muitas pessoas que estão tomando decisões. Ou eu vou abandonar tudo ou eu vou prosseguir. Por quê? Porque no meio do processo estão se cansando, estão perdendo as forças, está perdendo a visão, está perdendo a esperança, está perdendo o foco. E eu digo para você, cuidado, o lugar mais fácil de desanimarmos, de desistirmos, é no meio das situações. Então o conselho da palavra de Deus para nós hoje é: não pare no meio do caminho. Não fique parado no meio do caminho. Prossiga. Jesus tem a palavra de vida que você precisa para prosseguir. Jesus tem a palavra que vai te fortalecer para você continuar criando seus filhos, criando sua filha, dando a ela e a ele direção, destino. Mas fique focado na palavra. Porque nós não conseguimos acrescentar nada em nossa vida que não seja por Jesus. Ele que tem as palavras de vida, Ele que tem a direção. E quando Pedro diz, ele ainda completa não só as palavras de vida, mas as palavras de vida eterna. É para sempre e sempre e sempre. Não tem fim. Podemos confiar nele. Não é alguém que eu falo com ele hoje e ele está de um jeito e amanhã ele vai estar de outro e depois semana que vem ele está de outro. Deus não é assim. Deus é imutável. Ele tem uma essência, sua essência é amor, é misericórdia, é justiça, sim. Ele quer nos ensinar, sim, mas sempre vai nos ensinar porque nos ama, nos corrigir porque nos ama, fazer em nossas vidas porque nos ama. Então, abra os seus olhos espirituais nessa manhã e consiga enxergar o quanto Jesus está no meio do caminho com você, segurando em sua mão e dizendo: não volte atrás, não desista.
persevere. Tá difícil? Ore. Tá doendo? Coloque diante de Deus. Tá querendo desistir? Chame Jesus. E aí a gente vai prosseguindo, um passo após o outro, um dia após o outro. E que o Senhor possa dar para nós, dar para mim, dar para você, aquele ânimo que vem da sua palavra. Se relacione com Ele, conheça-o mais, porque quando nós o conhecemos, é completamente diferente do que ouvirmos falar de um Jesus que nos ama e que Ele possivelmente poderá fazer. Não, quando nós o conhecemos, nós temos absoluta certeza de que Ele está no controle. Então não se desespere, Deus te dará a direção correta. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai de amor, sei que muitos hoje que me ouvem estão no meio do caminho querendo voltar atrás. Estão querendo abandonar algumas coisas que são presentes do Senhor, algumas situações difíceis. Oh, Pai, às vezes nós queremos que chegue o fim logo, o fim do problema, o fim da dificuldade, mas ajuda-nos a crescer nesse meio, a desenvolvermos um caráter aprovado, uma vida de dependência, uma vida de renúncia, renunciar à própria vontade de voltar e dizer, porque Jesus está comigo, eu vou continuar. Segura na mão dessa pessoa que me ouve e que possamos continuar caminhando rumo ao Senhor, olhando para Ti. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa vida. Eu te agradeço por nos ouvir nessa manhã, por estar com cada um de nós que ouve essa palavra. E aonde essa palavra chegar, que ela chegue cheia de vida, cheia de ânimo, que levante o ânimo, que essa pessoa pegue essa palavra e comece a viver uma nova vida, uma nova caminhada em cima de decisões cheias de sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe, queridos, de forma rica, de forma abundante, até segunda-feira, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau, queridos.